Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema fascinante, a modelação conceptual. Já pensaram como é que conseguimos ensinar um computador a fazer algo tão complexo como jogar xadrez ou a gerir uma conta bancária? Bem, é exatamente isso que vamos explorar. Como é que se traduz o nosso mundo, a nossa realidade, para uma linguagem que uma máquina consiga finalmente perceber e manipular? Para nos guiar, vamos usar uma pergunta central. Como é que um computador entende um jogo de xadrez? E a resposta, garanto, não tem nada de mágico. Pelo contrário, assenta num modelo muito elegante e bem estruturado. O xadrez vai ser o nosso campo de provas, a forma de tornar todas estas ideias, que podem parecer um bocado abstratas, em algo bem mais concreto. E é aqui que a magia, por assim dizer, acontece. A grande vantagem desta abordagem é que qualquer sistema de informação, não importa o quão complicado possa parecer, pode ser decomposto em apenas três funções essenciais. Esta estrutura de três pilares vai ser a nossa ferramenta para analisar praticamente tudo, desde o nosso jogo de xadrez até ao sistema de um banco. E que trio é este, então? É muito simples. Primeiro temos a função memória, que, como o nome sugere, serve para se lembrar do estado das coisas. Depois, a função informativa, que nos mostra esse estado. E, por fim, a função ativa, que é a que faz as coisas acontecerem, que age e muda o estado. É só isto: lembrar, mostrar e agir. Esta é a base de tudo. Ok, vamos aplicar isto ao nosso xadrez para ver como funciona na prática. A função memória é, no fundo, o tabuleiro. É ela que sabe onde está cada peça a cada momento. A função informativa é o que projeta essa informação no nosso ecrã para nós vermos o jogo. E a função ativa? Essa é o cérebro do computador, que analisa, decide a próxima jogada e, claro, mexe as peças. Cada uma tem o seu papel, mas trabalham em perfeita sintonia. Vamos aprofundar um pouco mais, a começar pela função mais basilar de todas, a memória. É importante perceber que ela tem duas componentes. A primeira é a sua estrutura, a parte estática. Pensem nisto como a planta de uma casa, o desenho que define os quartos e as paredes, mas antes de ter lá qualquer mobília. É o esqueleto do sistema. Para quem já teve algum contacto com bases de dados, há aqui uma analogia que ajuda muito. O que chamamos de esquema estrutural é, na prática, muito parecido com um esquema de base de dados. Ambos servem para a mesma coisa: definir as regras e a estrutura dos nossos dados antes de começarmos a inserir informação a sério. O nosso mundo, ou o nosso domínio, como lhe chamamos, é feito de objetos e das relações entre eles. Neste exemplo simples, pessoa e livro são conceitos que nos servem para classificar os objetos. E a ação ler? Bem, esse é o conceito que classifica a relação entre a pessoa e o livro. No fundo, o que estamos a fazer é criar caixinhas, categorias, para organizar a realidade de uma forma lógica. E o que é exatamente um conceito? É a peça mais fundamental da nossa estrutura. É uma ideia abstrata. Por exemplo, a palavra carro é um conceito. Aquele carro específico que está na nossa garagem, esse é uma instância desse conceito. Portanto, o conceito funciona como um molde. E a instância é o objeto real que sai desse molde. E todos os conceitos têm, por assim dizer, duas faces. A extensão de um conceito é basicamente a lista de todos os exemplos que pertencem a essa categoria. No caso do carro, seria a lista de todas as marcas. Já a intenção são as regras, as propriedades que todos esses exemplos partilham. Por exemplo, ser um veículo motorizado e ter 4 rodas. Resumindo, a intenção define a extensão lista. Tudo isto assenta num pressuposto fundamental, que é o mundo que estamos a tentar modelar é feito de objetos e de relações que nós depois organizamos dentro de conceitos. E o interessante é que esta ideia não é exclusiva da informática. É um princípio que vem da linguística, da lógica, das ciências cognitivas, o que lhe dá uma base teórica muito sólida. Muito bem, já temos a planta da casa, ou seja, a estrutura. Agora vamos falar da segunda parte da função memória, o estado. Se a estrutura era a casa vazia, o estado é a mobília e as pessoas lá dentro num determinado momento. É como se tirássemos uma fotografia instantânea ao nosso sistema e a nossa analogia com as bases de dados continua a funcionar perfeitamente. Se o esquema estrutural eram as tabelas vazias, o estado do domínio são os registros, as linhas que preenchem essas tabelas. É a informação real, os dados concretos que existem na nossa estrutura num dado instante de tempo. Voltando ao nosso xadrez, aqui o conceito de estado é mesmo muito intuitivo. É, literalmente, a posição de todas as peças no tabuleiro num momento exato. A torre branca está na casa A1, o peão preto é em D5 e por aí fora. Essa configuração toda, essa fotografia, é o estado do jogo. Agora que já percebemos bem a função memória com a sua estrutura e o seu estado, vamos ver como é que as outras duas funções, a informativa e a ativa, interagem com ela. A relação entre elas é muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. Uma lê da memória e a outra escreve na memória. A função informativa é, no fundo, a nossa janela para o sistema.
A sua única tarefa é ler o estado atual da memória e apresentá-lo de uma forma que nós consigamos entender. No xadrez, pode simplesmente mostrar o tabuleiro depois de cada jogada, ou pode ser um pouco mais complexa e, por exemplo, dar-nos uma sugestão de jogada se nós a pedirmos. É a ponte entre os dados e a nossa percepção. E depois temos a função ativa. Esta é o motor do sistema. É aqui que está toda a lógica, toda a inteligência. Ela não se limita a mudar o estado, ela decide como é que o vai mudar e quando. Cada movimento no xadrez é o resultado de uma decisão da função ativa. É ela a força que faz o sistema avançar no tempo. E isto leva-nos a uma ideia muito importante: os eventos. Todas as alterações que a função ativa faz ao estado do sistema acontecem através de eventos. Podemos pensar num evento como unidade mais pequena possível de mudança. É como se fosse o átomo da ação dentro do nosso sistema. O exemplo de uma transferência bancária é ótimo para perceber isto. O evento de domínio é a ação que nós vemos do lado de fora, transferir dinheiro da conta A para a conta B. Mas por dentro, o sistema divide isto em vários eventos de sistema mais pequenos e controlados. Primeiro, retira o dinheiro da conta A. Depois, adiciona o dinheiro à conta B. O sistema executa estes pequenos passos para garantir que a operação corre bem e que o estado final fica consistente. Bem, até agora vimos as entidades, as relações e os eventos quase como peças separadas de um puzzle. Chegou agora o momento de juntar todas estas peças para vermos a imagem completa. E vamos ver que há um princípio unificador que liga tudo isto de uma forma muito elegante. E aqui está a grande revelação. Afinal, tudo pode ser tratado como um conceito. Não só as entidades, como as peças do xadrez, ou as relações, como a posição de uma peça, mas também os próprios eventos. A ação de fazer uma transferência ou de fazer uma jogada também pode ser vista como um conceito, com as suas próprias propriedades e instâncias. E isto é absolutamente transformador, porque significa que podemos modelar as próprias ações e não apenas os objetos estáticos. E isso traz-nos de volta ao nosso pressuposto inicial, que agora, com esta nova luz, faz ainda mais sentido. Se até os eventos não passam de instâncias de conceitos, então este princípio governa de facto o nosso sistema por inteiro. É a regra de ouro que une tudo e que nos dá um poder de expressão enorme para descrever qualquer realidade. E para terminar, deixo uma questão no ar. Se esta estrutura unificada de conceitos, estados e eventos nos permite modelar coisas tão diferentes como um jogo e um sistema financeiro, onde é que mais a poderíamos aplicar? Pensem na gestão de uma rede social, na logística de uma grande empresa ou até no fluxo de doentes num hospital. A estrutura fundamental por trás de tudo isto é, muitas vezes, a mesma, à espera de ser descoberta.